A paz, boa tarde, minhas irmãs, glória a Deus, estamos juntas novamente, e dessa vez é para falar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa igreja. E a missão que me foi dada é para falar sobre a nossa doutrina, e nós temos 4 doutrinas na nossa igreja, né? A doutrina cardinal, são 4 doutrinas, sendo a primeira a salvação, a segunda batismo, a terceira cura e a quarta Jesus voltará. Mas vamos aprender um pouquinho sobre o que é doutrina? É um conjunto de princípios que servem de base e ensino, cujos fundamentos doutrinários encontram-se na Bíblia Sagrada, de onde se extraiu a declaração de fé da nossa igreja. Por isso é importante cada pessoa conhecer e entender os fundamentos doutrinários da igreja e responder a qualquer que lhe perguntar a razão da sua fé. Então, é muito importante, irmãs, que nós conheçamos o que significa os símbolos da nossa igreja, as cores da nossa igreja, o porquê que no púlpito nós temos os símbolos ali marcados. E muitas vezes você pergunta e as pessoas não sabem responder. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, tá bom? O que traz de benefício em saber essas doutrinas? Saber para onde nós vamos, desenvolver o caráter cristão, evitar o erro e ensinar a palavra de Deus. Saber para onde vão. É importante entender que a vida do ser humano não é eterna, mas apenas sua alma. O corpo terreno voltará ao pó, do qual foi tirado. Gênesis 3:19. A alma, no entanto, voltará para o Pai e, diante de seu trono, será julgada por suas ações, recebendo a sua justa determinação do seu destino eterno, seja para o céu ou seja para o inferno. Apocalipse 20, 11 a 15, 21, de 5 a 11, 27 e Apocalipse 22, do 12 ao 15. Desenvolver o caráter cristão. Para desenvolver o caráter cristão também é importante aprendermos. A Bíblia traz perfeitos ensinamentos para que o homem desenvolva seu caráter, de acordo com os princípios de Deus. Quando o homem entra em contato com esses ensinamentos e crê firmemente neles, aplicando em sua vida diária, produz em mesmo um caráter firme que dificilmente poderá ser mudado ou abalado. Isso quer dizer o quê? Que se nós seguirmos os princípios da palavra de Deus, e isso molda o nosso caráter e faz com que a gente viva uma vida mudada. Então, isso é muito importante. Evitar o erro. O conhecimento doutrinário faz com que o cristão fique atento e não se deixe levar por ideias erradas ou falsas. Falsas doutrinas, que está lá em Mateus 22, 29, Gálatas 1, de 6 a 9, 1 Timóteo de 4, de 1 a 4, e 1 Timóteo de 7, de 15 a 16. 15 e 16. 2 Timóteo 4, 2 e 4. Muitos erros foram cometidos por aqueles que não buscaram conhecimento nas Escrituras, criaram novas doutrinas, distorcendo e fantasiando e ensinando a outros esses erros. Então, por falta de um conhecimento da palavra de Deus, por falta de buscar conhecer as doutrinas bíblicas corretamente, de se aprofundar no estudo, acaba ensinando errado às outras pessoas. Ensinar a palavra de Deus. Somente quem tem o pleno conhecimento da Bíblia e das doutrinas que ela contém tem capacidade de ensiná-la. Então, esses são os benefícios de sabermos a nossa doutrina, que é baseada na palavra de Deus. Não é nenhuma doutrina inventada, mas é uma doutrina baseada na própria palavra de Deus. São 4 doutrinas que regem os ensinamentos da IEQ no mundo. Mas falaremos nessa ocasião somente sobre uma, salvação, que é a minha parte.
Salvação, o maior empreendimento de Deus. E em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome de Jesus e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A salvação consiste em obter o perdão de todos os pecados por meio da aceitação do Senhor Jesus Cristo, conforme consta em João 3,16 e João 1,12, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus criou o mundo com uma palavra, mas para salvá-lo, Jesus teve que morrer. Exigiu sacrifício, e sacrifício de sangue. O pecado entrou através da desobediência de um homem, Adão, o primeiro homem. Adão, transgredindo o mandamento de Deus, não condenou somente ele, mas toda a criação e seus descendentes. Romanos 5,12. Todos pecaram. E lá também temos como referência Salmos 51,5, Efésios 2, 1 e 3, 1 Reis 8,46, Romanos 3, 23 e Salmos 14, 2 e 3. Deus, como a parte ofendida, tinha o direito de estabelecer os termos da salvação e um decreto divino, tão velho quanto o pecado humano, proclamou: sem derramamento de sangue não há remissão. Isto é, sem derramamento de sangue, aquele sangue que era derramado no Antigo Testamento, vocês lembram? Que se sacrificava uma ovelha, um carneiro, se colocava a mão na cabeça para simbolizar já o sacrifício de Cristo. Aquele ato não perdoava pecado, mas Deus determinou que para haver perdão de pecado é necessário que houvesse um sacrifício. Então, para isso, Jesus teve que se sacrificar. Era necessário derramar sangue, mas não mais de animais, pois esses não traziam consigo perdão. Deus, então, pôs em prática seu maior e mais grandioso plano. Enviou Jesus, o segundo Adão. Jesus Cristo Salvador, sem mácula, sem mancha, puro. 1 Pedro 2, versículo 22. Como explicar o amor incondicional de Deus e de Jesus por cada ser humano existente sobre a face da terra? Por que alguém sofreria tanto no lugar de incontáveis pecadores? Porque por ingratos, por homicidas, por mentirosos, por corruptos, por invejosos, por briguentos, por egoístas, tantos pecados que nós temos que não tem nem como a gente falar todos aqui, mas nós sabemos que existe. E ele morreu por essas vidas, morreu pelas nossas vidas, sem perguntar qual era o nosso pecado. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Que grande amor. Só um amor tão grande. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para se relacionar com o homem. Mas o homem se afastou. O homem caiu. Deus agora quer restabelecer o relacionamento com o homem, através do seu próprio Filho. Em Hebreus 2,14, fala assim, vamos ler? Eu acho importante ler Hebreus 2,14. Se você puder, abra comigo. Fala assim, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, como carne e como sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, a mim e a você. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, pelos nossos pecados. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, porque ele não pecou. Então, ele sabe muito bem o que eu e o que você passa. Qual é a minha tentação e qual é a sua tentação? E ele veio em forma humana para ter o direito, para participar das mesmas coisas que nós participamos. Se ele não tivesse vindo em forma humana, ele não teria esse direito, ele não poderia nos justificar. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Lá no versículo 14, fala assim, que nós acabamos de ler: pela morte de Jesus, a escravidão do pecado e da morte foram definitivamente quebrados. No versículo 17, fala assim: propiciação. Esse termo teológico trata do perdão consumado em favor de quem precisava, embora não tivesse meios em si para alcançá-lo. Então, nós não temos como alcançar esse perdão. Depois que você comete um perdão, você é obrigado a pagar uma dívida. Depois que você comete pecado, você é obrigado a pagar essa dívida. O pecado, ele é uma dívida. E nós não tínhamos como pagar essa dívida. E ele pagou essa dívida por mim e por você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Crer com o coração. Essa é a fé verdadeira. É preciso ter uma experiência viva da salvação. Acreditar realmente no poder do Salvador, do Senhor, Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então, não basta só crer intelectualmente. Eu acredito que Jesus viveu, eu acredito que Jesus foi um homem, foi um profeta, que ele foi até usado por Deus, ele curou. Não basta intelectualmente você saber de Jesus. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa ter fé no Senhor Jesus, que verdadeiramente Ele tem poder para te salvar, para te perdoar, para me perdoar. Só assim é válido, só assim você realmente vai receber o perdão dos seus pecados. As Sagradas Escrituras são a fonte de todos os ensinos necessários à humanidade, a respeito de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Gênesis, e nós temos referências para isso, e está aqui anotado: Gênesis 3,15, Êxodo 12, de 1 a 7, Isaías 9, 2, Lucas 2, 30, Atos 4, 12, Lucas 19, 10, 24, 7, e assim por diante. Nós temos várias referências. Salvação pela graça. Será que a gente, fazendo algum esforço, a gente conseguiria pagar uma dívida tão alta? Acho que não, né? Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, porque por onde procurar o divino amparo, havendo-nos lançarmos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom do seu amor e do seu perdão. Sabe quem falou isso? Aimee Semper McPherson,
que é a fundadora da Quadrangular, através do Espírito Santo de Deus que usou essa mulher. Glória a Deus pela vida dela, né? Quem deve ser salvo? Ah, mas você pode falar assim, eu não tenho pecado. Ah, mas eu não faço nenhum pecado sério, eu não cometo pecado, eu nunca matei nenhuma pessoa, nenhuma formiguinha. Ah, eu sou muito justa, eu sou muito correta, eu gosto das coisas muito certas, então comigo está tudo bem. Não, não, minha amada, não é assim que funcionam as coisas. Nós já nascemos pecadores. Lembra que eu falei lá no começo, a partir de Adão, ele não pecou só para ele, por toda a descendência de Adão, o pecado atingiu o ser humano. Então, nós já nascemos em pecado. Nós já precisamos do Senhor desde o ventre da nossa mãe. Todos pecaram. E a palavra de Deus é verdadeira. Ela fala lá em Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos estão separados de Deus pelo pecado. Todos têm que nascer de novo, fala lá em João 3:3. Deus já fez a sua parte. Enviou Jesus ao mundo, já nos justificou. Agora o homem tem que fazer a parte dele. Crer de todo o coração na obra redentora de Cristo. Amar a Deus de todo o coração e de todo o coração, entendimento e de toda a sua força. Então, o Senhor, ele fez a parte dele. Ele sabia que o homem tinha caído. Deus fez o homem para um relacionamento com ele, mas o homem se separou. Então, Deus tinha um plano perfeito, que era enviar o seu filho, o seu próprio filho, para morrer por causa de nós. Então, ele fez. Agora, qual que é a minha parte? Qual que é a sua parte? Crer no Filho de Deus? A representação de Jesus na descrição dos seres vistos por Ezequiel 1:10. Quando a Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio essa denominação, Igreja do Evangelho Quadrangular, pela AIME, ela teve, lendo Ezequiel 1, ela teve uma visão dos 4 seres viventes, e ali o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ela teve o discernimento, e dali ela tirou o Evangelho Quadrangular, que é a base do Evangelho Quadrangular, né? Lá, que está baseado em Ezequiel 1, 1 inteiro, né? Mas eu marquei aqui 1:10, que fala sobre a salvação. Jesus tipificado no rosto de homem nessa visão. Então, lá eram 4 seres, e um deles era o rosto de homem. Mas por que rosto de homem, né? Vamos entender. Simboliza Jesus como Salvador. Isso porque Cristo teve que deixar sua glória e se manifestar em carne, como já lemos, como homem, para poder cumprir o plano de Deus. Está lá em Isaías 53:5. Jesus Cristo salva, rosto de homem, Evangelho de Lucas. Está representado lá no Evangelho de Lucas. Apresenta Jesus como filho do homem. Por que Lucas colocou, ele está representado ali como homem, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas? Porque os gregos, naquela época, eles procuravam a perfeição. Então, eles estudavam, eles queriam saber mais, serem sábios, o homem perfeito, o homem bonito, o homem perfeito espiritualmente, perfeito na carne, perfeito em sabedoria, então, perfeito em todos os aspectos, né? Homem saudável, né? Então, ele apresenta o Senhor Jesus em Lucas para os gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito, que não existe perfeição aqui na terra. Que por mais que um homem busque a sabedoria, que por mais que o homem busque um corpo perfeito, uma vida perfeita, um conhecimento de todas as coisas, ele nunca vai chegar à perfeição sem Jesus Cristo. O único homem perfeito que existiu e existe é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, estamos falando sobre a salvação, que então é aquele primeiro quadradinho, aquele quadradinho vermelho com a cruz, aqui como foi colocado.
E o que simboliza a cruz? Representa a salvação, 1 Coríntios 1,18. A cor da bandeira, vermelho, representa o sangue de Jesus. E o versículo-chave da primeira doutrina é Lucas 19:10. Vamos ler? Vamos abrir lá, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, por que ele chama Jesus de o Filho do Homem? Para dizer que Jesus era homem, ele teve que vir como homem. Ele era divino, mas ele também era humano. Jesus sentia dor. Nós vamos falar sobre isso agora. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus Cristo, o Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Acabamos de ler, né? Lucas apresenta o Salvador Jesus Cristo como Filho do Homem, perfeito, o ideal do corpo, da alma e do espírito. Este Evangelho foi escrito especialmente para os gregos, como eu falei, cujo ideal era o homem perfeito. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o homem perfeito que tanto eles buscavam. E ele estava sendo apresentado por Lucas assim. Em João 1:1 lemos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus existe desde o princípio. Jesus já estava com Deus na criação. Jesus é autor de toda a criação. Mas ele teve que se despojar para nascer de uma mulher humana, em forma humana. Então, Jesus teve que encarnar e vir como ser humano, com os mesmos sentidos que nós temos, de olfato, de paladar, de dor. Ele teve as mesmas sensações. Continuando, a Escritura declara em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Timóteo 3,16 explica, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Glória a Deus Todo-Poderoso. Por que o Verbo se fez carne? Para ter corpo e ser oferecido como sacrifício pelos pecados dos homens, pelos meus e pelos seus pecados. E se ele tivesse vindo só como divino e não como humano, ele não teria autoridade para nos justificar. Por que o Verbo se fez carne? Para que se tornasse o perfeito cordeiro do sacrifício. João 1:29, Isaías 53:7 e 1 Pedro 1:18 e 19. De novo, por que o Verbo se fez carne? Para que Deus pudesse manifestar a expressão máxima do seu amor para com o mundo. João 3:16. Vejamos alguns aspectos humanos de Jesus que a Escritura nos direciona. É a semente da mulher. Lembra que fala lá em Gênesis 3:15? Ele é a semente da mulher. É o homem de dores e trabalhos, Isaías 53:3. Chamou-se a si mesmo o Filho do Homem, Mateus 9:6. Teve fome, teve sede, cansou-se, foi tentado, sentiu agonia, sentiu dor, sentiu pesar. Tudo que um ser humano sente. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2,
7-8. Sofreu como homem, foi cuspido, flagelado, ridicularizado, desdenhado, rejeitado, humilhado e morto. Certamente levou as nossas aflições e removeu as nossas tristezas. Agora vamos falar da cruz. Por que nós temos aquele quadrado e a cruz? A cruz simboliza a morte de Cristo em sacrifício pela nossa salvação. Só que a cruz, muitas pessoas, elas têm acho que um estigma, talvez, a gente pode dizer assim, pela cruz, e carrega uma cruz, ou acha que a cruz pode defendê-la de alguma coisa, ou tem uma crença de que se ele tiver uma cruz em algum determinado lugar ou da casa, ou em algum objeto, ou num automóvel, que aquilo vai defendê-lo. Só que a cruz não pode fazer isso, né? Jesus foi crucificado na cruz, e era uma morte vergonhosa. E ele precisou ser crucificado. Mas a cruz em si não tem poder nenhum, meus irmãos, minhas irmãs. A cruz é apenas um símbolo, não deve ser venerada, não salva ninguém e não protege. Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia é que nos garante salvação, é que nos garante perdão dos pecados. Crer no Senhor Jesus é que nos garante proteção. A palavra de Deus fala lá no Salmo 91, que é para a gente se sujeitar a Deus, estar debaixo da proteção de Deus, ser obedientes a Deus. Isso te trará proteção, isso te trará segurança. Amém? Já estamos finalizando, tá? Bandeira, vamos falar da nossa bandeira, né? Da bandeira do Evangelho quadrangular. A bandeira, a doutrina da salvação, simbolizada pela cor vermelha, pela faixa vermelha na bandeira, é a cor vermelho escarlate, representando o sangue de Cristo derramado por nós. É aquele sangue que foi derramado, preço de sangue, que nos salva, que nos purifica, que nos liberta e que nos dá direito à salvação e uma vida eterna com Deus. E para finalizar, minhas irmãs, a bandeira quadrangular, a cor vermelha, encontra-se em primeiro lugar, começando de baixo para cima, não de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Pois simboliza o principal, a base. O ministério de Cristo é o alicerce de todos os cristãos. Então, ela está lá embaixo. Porque sem o alicerce, sem o sangue de Jesus, sem o Senhor Jesus Cristo, não teria sentido o batismo com o Espírito Santo, não teria sentido cura, porque ele veio para curar, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Não teria sentido falar da volta dele se a base não fosse tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, nós conhecemos um pouquinho mais da nossa igreja hoje. Amém? E qualquer dúvida, estamos à disposição para tirar dúvida, mas eu acredito que deu para entender um pouquinho mais sobre a nossa igreja e sobre o que nós cremos. E estudem sobre isso, para que vocês saibam, para todos aqueles que perguntarem da sua fé e da sua doutrina, que você saiba responder o que significa a igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, amo muito vocês, fiquem com Deus. Amém.